E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer um experimento caseiro, na verdade é uma aula mais dinâmica. Nós iremos fazer uma célula comestível. Espero que se divirtam. O primeiro material que eu utilizei foi a gelatina em pó. Eu coloquei ela num recipiente transparente de vidro, que eu preferia assim. Coloquei água quente, mexi, depois coloquei água gelada, que é o processo normal para se fazer uma gelatina. Esses aqui foram os ingredientes que eu usei, alguns docinhos e frutas. Aqui estão os ingredientes que eu usei, já cortados no prato. Eu utilizei essas frutas cortadinhas, esses docinhos, mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa, certo? Isso aqui foi o que eu quis utilizar. O que vocês acharem que pode ser mais apropriado para parecer com as organelas, vocês podem utilizar outras frutas. Eu vou deixar no final do vídeo outros exemplos de materiais que vocês podem utilizar para fazer uma célula comestível. Eu utilizei limão, maçã, docinhos, a casca da maçã e o kiwi. Basicamente foi isso que eu utilizei. Aqui eu utilizei essa travessa de vidro, que foi minha preferência para visualizar melhor, e ela representa a membrana da célula. A gelatina verde, que foi também da minha preferência, e ela representa o citoplasma da célula, que é esse material gelatinoso, né, que abriga as organelas. Então, vamos começar a montar a nossa célula. Primeiramente, eu vou colocar aqui o núcleo no meio da célula. É no núcleo que se encontra todo o material genético. O núcleo de uma célula eucarionte, ele possui uma membrana revestindo, e o núcleo ele vai controlar as funções da célula. É nele que acontece o processo de divisão celular. Em seguida, esses pedacinhos de maçã eu coloquei para representar as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela geração de energia dentro da célula. Em seguida, eu vou colocar esse docinho representando os centríolos, que são responsáveis pela formação de cílios ou flagelos na célula e também pela divisão celular. Então, eles têm mais ou menos esse formato. Bom, foi o que eu achei mais parecido, né? Essas casquinhas de maçã, que eu cortei pequenininhas, vão estar representando o retículo endoplasmático rugoso, que é responsável pela síntese de proteínas dentro da célula. E também o retículo endoplasmático liso, que é responsável pela síntese de lipídios, como, por exemplo, o colesterol, hormônios esteroides e fosfolipídios. Então, nós temos aí o retículo endoplasmático e o retículo rugoso. Retículo endoplasmático liso, no caso, retículo endoplasmático rugoso. E esses pedacinhos de limão eu coloquei para representar o complexo de Golgi, que ele é responsável pelo armazenamento, transformação, empacotamento e remessa de substâncias na célula. Tô tentando aqui encaixar direitinho para poder ficar um pouco mais parecido. Essa parte eu apanhei um pouquinho na hora de montar dentro da gelatina. Vai ser mais ou menos assim que eu consegui fazer. E aí, esses pedacinhos menores de docinhos que eu cortei, pequenininhos, estão representando os lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular, ou seja, a digestão que acontece dentro da célula. Então, eu espalhei aqui bastante, né, no citoplasma, esses pontinhos pequenos, que são docinhos cortados, mas você pode colocar jujuba ou semente de alguma coisa. Essas tirinhas, que também são de docinhos, que representam os microtúbulos.
que são responsáveis pela manutenção da forma da célula. E eu peguei depois sementinhas de melão e coloquei para representar os ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteína utilizada pela célula. Então, gente, esse é o resultado da minha célula. Olha só como ficou legal, como ficou bonitinha. Com todas as organelas, e agora é só comer, só degustar a sua célula. Bem divertida essa atividade. Então, eu desafio vocês a tentar fazer a maquete, né, da célula comestível com o que vocês tiverem em casa. E agora, vou degustar a minha célula. Então, vejam outros modelos, como eu já falei, de células comestíveis. Então, separei outros modelos para vocês verem. Tem essa daqui de melão, parecida com a minha um pouquinho. Outra célula de melão também, com frutas, docinhos. Outra de gelatina. Outra célula de gelatina. Eu vou estar deixando essas imagens em anexo, tá certo? Uma célula de abacate, uma pizza de célula. Aqui nós temos uma célula procarionte. Outra célula procarionte também. Então é isso. Espero que tenham gostado, galerinha, e até a próxima.